Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje a palavra de Deus está no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25 para aqueles que querem acompanhar. E assim diz a palavra: E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que tinha. E em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem que se chamava Simão, que anteriormente exercia acerca da magia naquela cidade, e tinha iludido grandes e muitos naquela cidade, dizendo que era uma pessoa, um grande personagem, ao qual todos atendia, desde o mais grande desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é uma grande virtude de Deus. E atendia-nos a ele, porque já desde muito tempo havia iludido pelas artes da magia. Mas descendo Felipe, e vendo o que ele lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome do Senhor Jesus, e batizavam tanto homem como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou junto com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que ele fazia, e estava junto com ele. Até aqui, palavra do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Esse texto aqui é muito rico em explicações, porque nós vamos falar um pouquinho sobre esse período. Esse período era um período muito difícil para o início do cristianismo, para o início dos apóstolos. Quando nós olhamos para o início desse capítulo, nós vemos ainda o apóstolo Paulo, que aqui ele está perseguindo a igreja, ele está perseguindo as pessoas. E nesse mesmo capítulo aqui, Paulo coordena a morte de Estevão, nos versículos anteriores. Então era muito complicado aquele tempo de falar da palavra de Deus para aquele povo, porque havia uma grande perseguição, tanto dos povos judeus, quanto também dos romanos, e as perseguições. E Paulo era uma das pessoas que perseguia os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos no capítulo anterior, Paulo coordenando a morte de Estevão. E aqui, Felipe, no meio de tanto transtorno com a parte cristã, e levando a palavra, ele pegou e desceu a cidade de Samaria. E ele, descendo a cidade de Samaria, ele pregava a palavra de Jesus, ele pregava a morte, a ressurreição, o que Jesus representava naquele momento, o que Jesus tinha feito para a salvação de todos aqueles que nele crêem. E ele, com toda a sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele pregava
a palavra, e também ele fazia sinais. Que sinais eram esses? Ele punhava a mão sobre os enfermos e os curava, ele punhava a mão sobre os coxos e eles ficavam bons, ele colocava as mãos sobre as pessoas que eram possessas por espírito maligno e eles eram expulsos, tudo isso em nome de Jesus. E esse homem, aqui Simão, ele era uma pessoa que lidava com a magia, com a mágica, ele ludibriava todo o povo da cidade de Samaria. Mas quando Felipe chegou ali na cidade, ele se deparou com esse homem e esse homem começou a observar o que Felipe fazia. E até mesmo ele creu no que Felipe pregava e ele foi uma das pessoas que foi batizado. E aqui fala que Felipe batizava tanto homem como mulher. E esse homem, Simão, foi uma das pessoas que foi batizada por Felipe naquela cidade. E o que eu quero trazer hoje aqui para nós, para o nosso entendimento, nós não vamos frisar muitas coisas, mas vamos frisar aqui a santidade de Felipe. Vamos frisar. Por que Felipe pregava Jesus? Por que Felipe fazia esses sinais? Jesus disse assim: esses sinais seguirão os que crêem no meu nome. Nós falamos isso em Marcos 16. Seguirão os que crêem no meu nome, farão essas obras, farão sinais, e pegarão em serpente, e ponharão a mão sobre os enfermos, curarão, expulsarão demônio. Então Jesus falou isso em Marcos capítulo 16, e eles recebeu esse poder, recebeu o Espírito Santo. Quando nós olhamos aqui para o contexto à frente, nós vemos que depois os discípulos começaram também a orar para o povo de Samaria e punhavam as mãos sobre eles e as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo, recebiam o Espírito Santo. E aqui nós estamos olhando para a santidade de Felipe, um homem íntegro, um homem que pregava a palavra de Deus no meio do transtorno, no meio de tanta tribulação, no meio das perseguições. Pessoas eram mortas nas ruas da cidade, eles colocavam as pessoas em estaca e colocavam fogo debaixo das pessoas, e as pessoas morriam ali pelo calor, morriam no meio da cidade, e todo mundo assistindo aquelas penas de morte mais cruel, como nós podemos ver que o João foi lançado num caldeirão de óleo fervente, mas por um milagre ele não sofreu nenhum dano. Então, ali eles tinham vários tipos de tortura naquela época para matar as pessoas quando saía fora do costume e da tradição. E aqui no meio de tanta polêmica, de tanta tribulação, aqui nós vemos um homem santo pregando a palavra de Deus no meio de uma cidade. Hoje nós podemos pregar a palavra igual nós estamos pregando aqui, livremente por graça, e aqui ele fala que uma multidão observava e prestava atenção no que ele fazia. O que será que acontecia para que esse povo viesse até Felipe? Hoje nós pregamos, as pessoas não se achegam para onde a gente está pregando, mas havia uma sequidão, havia assim uma dependência, uma precisão da palavra de Deus. As pessoas eram sedentas pela palavra. Hoje as pessoas já acham que estão fartas da palavra de Deus, mas naquele tempo exercia uma sede, existia uma curiosidade. Então pode ver que quando Jesus pregava, tinha uma grande multidão que seguia. Ali tinha gente de tudo quanto é jeito, e com Felipe aqui é a mesma coisa. Então tinham multidões ouvindo o que ele fazia, e ele punhava a mão sobre aquelas pessoas e curava, libertava daqueles maus espíritos. E a palavra fala que havia uma grande alegria naquela cidade.
E quando o povo ficou sabendo que tinha uma grande alegria naquela cidade, eles também enviaram outros discípulos para que descesse lá também e colocasse a mão sobre o povo, para que o povo também recebesse o Espírito Santo. Então, a cidade de Samaria nesse tempo estava sendo privilegiada, porque Felipe estava ali. E aqui nós falamos sobre essa santidade de Felipe, que ele ouviu a voz de Deus no seu coração, poucos versículos mais adiante, dizendo para ele descer, que ia passar uma carruagem, e era para ele encostar na carruagem, e ele encostou na carruagem, e ele pôde ver o eunuco ali lendo a passagem de Isaías. Então, a voz de Deus falava diretamente no seu coração e ele obedecia. Por quê? Porque era uma pessoa cheia do Espírito Santo, na santidade. E eu chamo a atenção de todos nós, e inclusive eu também não estou livre disso. Muitas vezes nós não buscamos a Deus da maneira correta, da maneira que nós devemos buscar. Por que que esses sinais hoje não acontecem no nosso meio? Por que que não está tendo mais esses milagres, essas maravilhas no nosso meio? Porque muitas vezes nós não estamos buscando a Deus com santidade. Nós priorizamos outras coisas e esquecemos a grande prioridade, que é priorizar a palavra de Deus na nossa vida, é santificar. Muitas vezes nós passamos os feriados, muitas vezes quando vai ter um feriado, nós já nos posicionamos, nós se programamos para fazer alguma coisa, e muitas vezes mexer na casa, muitas vezes trabalhar, muitas vezes dar uma passeada, viajar, fazer alguma coisa, e nós não priorizamos esses dias para que nós possamos aproveitar que nós estamos de folga para santificar o nosso corpo, santificar no espírito, santificar a nossa vida a Deus. Então muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas e nós estamos deixando a oportunidade de nos santificar, de buscar a Deus nesses momentos. Porque nos dias demais nós temos as nossas obrigações, nos dias demais nós temos o nosso trabalho e nós temos a nossa rotina, mas nós temos que priorizar em santidade, buscar a santidade em Deus. E também nós vemos aqui o tipo que Felipe ouviu a voz de Deus e desceu. Quando nós olhamos para esse texto, de onde Felipe estava, aonde ia passar a carruagem, eu vi num estudo que dava aproximadamente entre 18 a 20 quilômetros. E o povo estava a cavalo e Felipe desceu e alcançou a carruagem. Imagina a grandiosidade do mover de Deus sobre a vida de Felipe. E quando ele fala com o eunuco, ele acompanha a carruagem, explica o que está acontecendo para o eunuco, e ele ali batizava na cidade de Samaria. De repente, eles se depararam com uma poça d'água, e o eunuco disse: aqui é uma água, o que me impede eu de ser batizado? Então Felipe disse: se tu crês no seu coração, nada te impede de ser batizado. E daí, porque havia naquela sequência daquele homem, sabemos que o eunuco, ele não é nem homem e nem mulher, ele é um homem castrado. Então ele tinha esse pensamento, porque ele era eunuco. Ali, como que ele ia ser batizado? O que impedia ele de ser batizado? E Jesus disse: se você crê no seu coração, você pode ser batizado. Então ali ele fez aquela aliança. O batismo nada mais é do que
a figura de uma aliança, de uma purificação, de um compromisso com o reino de Deus. Então ali o eunuco foi batizado. E quando o eunuco saiu de dentro daquela poça d'água, dando glória a Deus e alegre por ter sido batizado e ter entendido o que a Escritura estava falando naquele momento, na passagem de Isaías, quando ele olhou, ele já não viu mais Felipe. E Felipe tinha sido arrebatado pelo Espírito e tinha sido trazido novamente para a cidade. Então, como nós estamos falando da santidade de Felipe, nós estamos vendo aqui algo muito específico acontecer no meio dele, porque até então ele não só curava as pessoas, como batizava, como expulsava os maus espíritos, mas também tinha um mover do Espírito Santo na vida dele. Assim como ele ouviu a voz de Deus, ele desceu até a carruagem, ele batizou o eunuco, cumprindo o que o Espírito Santo tinha falado para ele. Ele foi arrebatado no Espírito e o eunuco já não viu mais ele. Então, quão grandes sinais Felipe fazia naquela cidade. Então, o que nós fazemos para que nós possamos também alcançar essa santidade, alcançar essa objetividade do Espírito Santo? Nós temos que se aperfeiçoar nas coisas do reino, nós temos que aperfeiçoar na santidade, buscar mais em Deus, deixar as nossas melancolias. Muitas vezes nós deixamos se abater pelo cansaço, muitas vezes nós deixamos se abater pelo trabalho, muitas vezes nós deixamos se abater por algum problema na nossa família. Então, a palavra de Deus hoje nos chama à santidade, nos chama também à renúncia, porque nós não podemos ser santos se nós não tiver renúncia na nossa vida. Então nós temos que renunciar a algumas coisas que estão impedindo o reino de Deus de estabelecer, de nós ser introduzido profundamente nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Então nós temos que buscar a santidade para que o Espírito de Deus fale no nosso coração, traga as revelações, nos orienta a pregar a palavra para tal e determinada pessoa, sem fazer exceção de pessoa, como esse eunuco era uma pessoa diferenciada das demais pessoas, né? Então, ali nada impedia ele de ser batizado, por ele ser um homem daquela forma, que ele não era nem homem e nem mulher, ele era uma pessoa casta, uma pessoa castrada. Então, ele era um escravo. Então, ali agora ele passa a ser batizado, ele passa a ter uma aliança com o Deus Altíssimo, uma aliança com a palavra de Deus, da maneira que ele creu. Então, hoje, Deus chama nós para um renovo, para uma aliança, para uma purificação. Se nós somos batizados, como que nós vamos fazer novamente essa purificação? Se nós somos alicerçados em Deus, como que nós vamos fazer para nos apoiar as nossas estruturas em Deus? Então, porque muitas vezes nós estamos andando no caminho de Deus, mas parece que o vendaval tem hora que nos assopra na nossa vida, nos balança o nosso pensamento, nos balança o nosso sentimento. Tem dia que nós estamos bem, outro dia nós estamos tristes. Então, muitas vezes tem diversidade de pensamento na nossa cabeça, e isso nos impede nós de crescermos no reino. Então, nós não devemos olhar assim para as preocupações, nós não devemos olhar pela a situação que está acontecendo à nossa volta. Pode ver que no mesmo capítulo estava acontecendo mortes de pessoas que pregavam a palavra de Deus, estava acontecendo perseguições de pessoas que pregavam a palavra de Deus, e Felipe não estava preocupado com isso. Felipe estava preocupado em levar a palavra de Deus e libertar aquelas pessoas que estavam presas por espírito maligno, preso por uma enfermidade. Muitas pessoas talvez estavam na cama e as pessoas levavam para Felipe curar, para Felipe punhar as mãos, para Felipe abençoar aquelas pessoas.
Então, aqui há grandes sinais da vida, da santidade de Felipe. E Deus chama nós hoje para nós renunciar, deixar um período de preocupação, deixar as preocupações de lado e aprofundar no reino de Deus, aprofundar na palavra de Deus, para nós ser santo, para que nós possamos exercer o ministério, levando a palavra de Deus, orando pelas pessoas, colocando a mão sobre as pessoas, tanto colocando as mãos sobre as pessoas para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, e também, como diz no capítulo aqui, também para que nós possamos colocar a mão sobre as pessoas e para que elas recebam o Espírito Santo, colocar as mãos sobre as pessoas e submergir elas descer elas nas águas do batismo, para que elas possam entender o mistério de Deus. Então, nada impede as pessoas de ser batizadas, independente da idade da pessoa, mas basta que a pessoa crê, basta que a palavra de Deus chegue até a vida dessa pessoa, até a casa dessa pessoa. Então, hoje nós somos chamados a ser como Felipe, a ser santo, levar a palavra e não se preocupar com as demais preocupações, porque muitas vezes nós nos apoiamos e começamos a observar outras coisas. E quando Felipe pregava a palavra, tinha esse homem chamado Simão, que ele exercia no meio daquela cidade, fazendo magia, fazendo benzimento, rituais no meio daquela cidade, e ele viu que os sinais que Felipe fazia era diferente do que ele fazia, porque ele fazia para enganar o povo, para atrair, para receber dinheiro. E aqui Felipe, ele estava fazendo tudo isso sem cobrar nada, estava fazendo tudo isso por amor às pessoas, libertando as pessoas. Então, até essa pessoa creu. Para ver pessoas que lidam com certos tipos de movimento espiritual, quando nós levamos a palavra de Deus para as pessoas, quando nós levamos a palavra de Deus numa retidão, com palavras de justiça, com palavras concretas daquilo que está escrito, as pessoas creem, as pessoas têm vontade de receber, mas para isso o nosso testemunho tem que ser válido, para isso a nossa santidade tem que prevalecer diante dos espíritos malignos, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus tem que prevalecer para que nós não sejamos envergonhados. Então, esse é o nosso chamado, é o chamado que Deus está nos chamando para ser santo, nos chamando para aprofundar, chamando para nós colocarmos a nossa vida em ordem, porque muitas vezes nós encontramos a nossa vida desordenada, tudo fora da ordem, e Deus nos chama hoje a essa responsabilidade, que é fazer renúncia, ser santo e livre de preocupação. O mundo pode estar acabando ali fora, mas quando nós estamos entronizados na presença de Deus, nós deixamos aquelas coisas para lá e vamos atender as coisas do reino de Deus. Aí os sinais acontecem, aí as pessoas se convertem, aí as pessoas entendem o significado do batismo, aí as pessoas têm vontade de viver para o reino, e também que eles possam entender assim a prioridade que nós temos de servir a Deus aqui, para que nós possamos um dia entrar na vida eterna, herdar a coroa da vida. Esse é o nosso objetivo, não é somente de curar as pessoas, de levar a palavra para as pessoas, orar, expulsar demônio. Esse não é somente o objetivo. Esses são os sinais que acompanham o objetivo de levar a palavra de Deus. E o nosso grande objetivo é de levar a palavra de Deus, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é a porta da entrada do reino, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição.
e com Ele nós temos a vida eterna. Então esse é o nosso objetivo, de levar a palavra de Deus para que as pessoas se arrependam dos seus feitos, arrependam dos seus pecados, dos seus maus caminhos e se converta num caminho de santidade, num caminho de prudência e tenha entusiasmo de pregar a palavra de Deus, servir a Deus e esperar o dia para entrar na vida eterna para sempre. Então esse é o grande objetivo, que as pessoas interessem pelo processo de salvação. E junto com o processo de salvação, a santidade e os sinais. Então esse é o grande objetivo, que as pessoas entendam que no processo de santidade Deus vai operar através dele, ele vai atrair mais pessoas para o reino de Deus, através dele Deus vai curar, vai fazer sinais, e ao mesmo tempo ele, além dele se santificar, ele também se prepara e prepara outras pessoas para a vida eterna. Esse é o grande objetivo dos discípulos de Jesus e é o nosso objetivo, que as pessoas se convertam, se arrependem, santificam e se preparam para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, não é de muito se falar, que vem de se ouvir, mas glória ao nome do Senhor por essa palavra tão rica, que nós possamos cada dia mais aperfeiçoar na santidade e no Espírito. Vamos orar, vamos nos posicionar diante de Deus, vamos colocar o nosso coração em Deus, vamos nos colocar também o nosso joelho prostrado diante de Deus, como reverência diante do Todo-Poderoso. Eu vou permanecer aqui, mas você faz a sua oração aí, e eu vou estar fazendo a oração aqui. Então, coloca as pessoas que você gostaria de abençoar com a sua oração, as pessoas que você gostaria que Deus abençoasse através do seu clamor, através do seu pedido. Então nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós aqui reunidos na Tua presença estamos com a palavra gloriosa, com a palavra de santidade, uma palavra de sinais, uma palavra do mover do Teu Espírito Santo. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós apresentamos todos os nomes colocados sobre esse livro, colocados sobre a Tua presença. Ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor visita, Senhor, os nossos corações, visita nosso interior. Pai, começa a esquadrinhar os nossos tendões, começa a esquadrinhar do alto da cabeça, a planta dos nossos pés. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, assim como está escrito, veja em nós, ó Deus, se tem algum caminho torto e nos perdoa, Senhor. Nos oriente para andar num caminho de retidão. Ó Deus, olha para nós, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, nossas limitações, porque nós temos pecado sobre, muitas vezes, como gestos, omissões, muitas vezes nós nem temos santificado, nós nem temos buscado, muitas vezes nós encostamos no nosso cansaço, nós priorizamos outras coisas pelas fraquezas da nossa carne. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor começa a operar no nosso meio, venha operar, Senhor, nas nossas vidas, assim como o Senhor operava na vida de Felipe, na vida dos seus discípulos. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha usar-nos, venha falar no nosso coração, para que nós possamos levar a sua palavra na retidão do Teu Espírito, na normalidade da Tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que ao nós pregarmos, Senhor, o Senhor atrai as multidões, Senhor, mas que essas pessoas venham ouvir a Sua palavra, mas venham entender, venham buscar como interesse, não como uma necessidade, mas que eles venham buscar com amor, com vontade de viver para o reino, viver no reino e também viver se preparando para
a volta do Senhor. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nos dê sabedoria para que nós possamos pregar o Teu reino com ousadia, que nós possamos pregar o Teu reino com palavras sábias, com palavras aconchegantes, com palavras de cura, com palavras de libertação, com palavras de temor do Teu Espírito. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, ó meu Pai, o Senhor venha a tocar, Senhor, nas nossas famílias, venha curar, Senhor, de toda a impregnação do mal, de todos os costumes malignos e de todos os gestos de magia. Então, ó Deus, assim como esse Simão, ele foi convertido, ele se arrependeu dos seus maus caminhos e ele andava junto com Felipe. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que as pessoas venham a entender a Tua palavra, venham a se converter, venham a mudar a sua maneira de viver, venha mudar os seus maus costumes. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, coloca palavras de santidade sobre a nossa boca, coloca palavras de santidade dentro do nosso interior. Ó Deus, visita a nossa entranha, visita os nossos tendões, esquadrinha, Senhor, os nossos ossos e abençoa-nos pelo amor do Teu nome. Ó Deus, no nome de Jesus também, tira dos nossos pensamentos todos os maus pensamentos, pensamento de engano, pensamento tenebroso, porque o Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor é um Deus de resplandor, um Deus de clareza, um Deus de luz. Então, ó Pai, que no nome de Jesus, Pai, aonde estiver um vale de treva, que o Senhor resplandeça a sua luz, que o Senhor coloque as suas mãos, Senhor, estendidas sobre essas pessoas esquecidas, que o Senhor venha tocar na vida dessas pessoas, venha trazer, dar ânimo, Senhor, venha curar, Senhor, venha libertar, venha abrir os pensamentos dessa pessoa com a explicação da sua palavra, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, os pensamentos, que o Senhor possa multiplicar o entendimento e trazer com clareza a sua palavra, assim como Felipe trouxe a palavra com clareza para o eunuco, que nós também possamos levar a Tua palavra com clareza para que as pessoas se convertam, para que as pessoas se identifiquem com a Tua palavra, para que as pessoas venham a ter o temor e o tremor da Tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, visita, Senhor, também todos aqueles que nós apresentamos nas nossas orações. O Senhor venha curar, o Senhor venha tirar todas as dores nas costas, venha tirar todos os pesos, todos os fardos, todo tipo de jugo. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, toca profundamente sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, abençoa, Senhor, as mulheres, Senhor, que está gerando filho, aquelas mulheres que almejam a engravidar, Pai, e tem o útero ressequido, que o Senhor venha abençoar essas pessoas, venha abençoar essa mulher, venha abençoar esse casal. Ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, livra as nossas crianças do homem maligno, da mulher maligna, do padrasto perverso, da madrasta terrível. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, livra as nossas crianças de todo tipo de ataque do homem maligno, de todo tipo de perversidade, de todo tipo de oferenda e de todo tipo de rituais malignos, Senhor, em entidades espirituais. Venha, Senhor, a tocar, Senhor, nas nossas famílias, venha abençoar, esquadrinhando, Senhor, cada membro, cada medula, cada osso. Senhor, no nome de Jesus, Pai, começa a tocar sobre os tendões das pernas desse homem que está com muitas dores nas pernas. Toca, Senhor, sobre as nossas vidas, assim como está escrito no Salmo 103, que o Senhor abençoa e esquadrinha as nossas entranhas. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, nós, assim como a palavra de Felipe, que ele colocava as mãos sobre as pessoas e os curava, e acontecia maravilhas sobre aquela cidade, também que pela Tua palavra, pela Tua graça, o Senhor venha colocar as mãos, Senhor, sobre as pessoas enfermas nessa hora, venha colocar as Suas mãos, ó Deus, sobre as pessoas que estão possessas, que estão impregnadas por impregnações espirituais, por pecados malignos. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha tocar, Senhor, sobre cada pessoa que nós apresentamos, cada pessoa que está nos acompanhando,
Então, ó Deus, que a tua presença seja palpável na vida dessa pessoa, que ela, ao término dessa oração, que ela possa sentir a sua presença, sentir a diferença no seu vigor, porque a tua palavra diz que Felipe fazia isso, e nós estamos aqui, Senhor, pregando a tua palavra, pregando o teu reino e buscando a fonte de santidade, porque tu és santo. Então nós clamamos em alta voz e ordenamos que todo tipo de mal, todo tipo de enfermidade vai deixando o corpo desse homem, dessa mulher, dessa moça, desse jovem, vai libertando, ó Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, no nome de Jesus também nós clamamos, Senhor, que o Senhor repreende, assim como está escrito em 1 Pedro, que o Senhor repreende todo mau espírito valente, todo tipo de potestade, todo tipo de possessão, assim como Felipe ordenava que os espíritos malignos saíam, nós também, através da sua palavra, assim como está escrito, nós também ordenamos pela autoridade que nós temos no nome de Jesus, que todo mau espírito saia da vida dessa pessoa, essa pessoa que está tendo insônia, essa pessoa que está tendo perturbações, está tendo visões, está vendo coisas durante a noite, pessoas que não estão conseguindo dormir, porque parece que tem alguém andando dentro de casa, ou até mesmo vendo algum tipo de assombro da escuridão. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, assim como está escrito, que o Senhor livra, Senhor, essas pessoas de todo o assombro e de toda a açoite da escuridão, de toda a propagação do mal e de toda a seta que voa de dia, de todo tipo de peste que arronda durante o dia e se alastra durante a noite. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque, Senhor, as tuas mãos e abriga essas pessoas no amparo debaixo das tuas asas. Ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor visita, Senhor, cada membro da nossa família, cada pessoa que trabalha conosco, cada pessoa que convive diretamente e indiretamente conosco. Abençoa, Senhor, também toda a face da terra. Abençoa, Senhor, dando saúde, perdoando os pecados, livrando as pessoas de todo o ataque maligno. Ó Deus, que a sua palavra se cumpra na vida dessas pessoas que busca o Senhor em oração e busca o Senhor e santifica na tua presença. Então, ó Deus, que no nome de Jesus nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos cada dia mais ser santo, cada dia nós se santificar a cada dia mais. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, esquadrinha as nossas línguas, Senhor. Não deixe que as nossas línguas sejam o chicote do nosso corpo, mas sim que nós possamos proferir palavras de bênção sobre as pessoas, que nós possamos abençoar e liberar a bênção da maneira que está escrito. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, na autoridade que temos, nós profetizamos saúde sobre todas as pessoas, todos os nossos familiares, todos aqueles que nos acompanham. Nós profetizamos saúde sobre todo tipo de pessoas que se encontram enfermos nessa hora. Nós profetizamos todo tipo de libertação que está na alma dessa pessoa. Essa pessoa que está com a alma presa, que no nome de Jesus, as mãos do Senhor alcança essa alma e liberta essa alma, quebra esses grilhões, esses ferrolhos que prende a vida dessa pessoa num vale tenebroso, num vale escuro, num vale de morte. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, livra, Senhor, a nossa alma da morte e abençoa-nos pelo amor do teu nome. Ó Deus, no nome de Jesus também nós clamamos em alta voz que o Senhor abençoa, Senhor, todo tipo de autoridade que tem sobre as nossas vidas, todo tipo de autoridade que exerce no nosso país e nos demais países. Então, livra o mundo dos espíritos de guerra. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, que haja paz, que haja harmonia, que haja tranquilidade, que haja oportunidade cada dia mais para nós levarmos a Tua palavra, uma palavra santa, uma palavra que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos e possa alicerçar e renovar suas alianças com o Senhor. Então, que no nome de Jesus, ó meu Pai, nós pedimos a Sua bênção, pedimos a Tua proteção sobre as nossas vidas, principalmente a cura e a libertação da nossa alma e o entendimento para que nós possamos colocar em prática cada dia mais a Sua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, não deixe nós ensoberbecer, não deixe nós nos
vangloriar, mas sim que o Senhor possa corrigir nós quando nós elevar a nossa voz com jeito de mal expressão. Então, ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor possa nos orientar através do Teu Espírito, assim como o Senhor orientou Felipe, que nós também sejamos orientados pela Tua Palavra, pela retidão do Teu Espírito. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoa também todos os idosos, abençoa, Senhor, todos os acamados, abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que estão num processo, numa enfermidade terminal. Que o Senhor venha abençoar, venha perdoar os pecados dessa pessoa, venha tocar, Senhor, se essa enfermidade for para a morte, que o Senhor abençoa, perdoando os pecados deles e abençoando com a graça do Senhor. Mas se essa enfermidade for para a cura da alma, que o Senhor abençoa e dê cura no corpo dessa pessoa e abençoa e que ela volte para a sua casa testificando os feitos das suas mãos. Ó Deus, no nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, porque operando o Senhor, quem impedirá? Então que no nome de Jesus, que o Senhor opere em nosso meio, assim como o Senhor operou nos dias de Felipe, nos dias dos discípulos, e que nós possamos cada dia mais buscar a fonte da sua santidade, que tu és santo, santo, santo é o teu nome. Ó Deus, também nós clamamos a ti, Senhor, que o Senhor coloque os seus anjos ao nosso favor, e que o Senhor dê ordem para teus anjos, para segurar os 4 ventos da face da terra, e que o Senhor coloque o teu olhar sobre nós e abençoa toda a face da terra. Nós oramos, ó Deus, agradecido, repreendendo todo tipo de mal e pedindo a tua cura, pedindo a tua bênção, pedindo a santidade sobre as nossas vidas e também pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Glória ao nome do Senhor. Bendito e santo tu és, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis colocar de pé para a glória do nome do Eterno. E agradeço mais uma vez a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, diante da tua palavra, orando e intercedendo por todos. O nosso tempo do nosso culto é curto, mas é expressivo e é dedicado ao nome do Senhor. Então, que nós possamos receber, estender as mãos e receber as bênçãos que foi estabelecida por Deus através de Moisés e Arão. E diz assim a palavra em Números: que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz sobre a sua vida, a paz sobre a sua casa, a paz sobre suas noites de sono, a paz sobre os seus filhos, sobre a sua criança, sobre todas as crianças, todo recém-nascido, que a paz seja na sua alma, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Um ótimo término de sexta-feira, um final de semana repleto da proteção do Senhor e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe.